Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tailan Santos Owais, né? Sou um homem trans residente aqui do município de Alagoinhas, um município que fica localizado no estado da Bahia, Brasil. Gente, eu até falei, né? E até vamos virar a página, mudar um pouco desses assuntos negativos referentes à demanda jurídica, etc., né, dos agressores. A gente tenta virar a página, mas sempre surge um novo empecilho, né? Nós estamos um tempo meio nebuloso, em que as coisas estão começando a tomar formas, todo mundo está começando a descobrir fatos que antes eram desconhecidos, assim, pelo menos a explicação do que tinha ocorrido, né? A gente está vendo agressores, criminosos começando a serem presos ou indiciados e a gente, pelo menos eu falo enquanto eu, sou testemunha-chave ou vítima dessas pessoas, fui colocado em alguns processos como suspeito também por eles, né? Infelizmente vou ter que voltar a tocar nesse assunto devido a uma demanda que surgiu emergencial e as formas de registrar como uma prova também documental, né? Uma prova é, possível de ser analisada, esclarecida por meio dos meus advogados, por meio de representantes jurídicos, sejam de órgãos de justiça do Ministério Público da Bahia ou de outros órgãos das instâncias, né, judiciais aqui do Brasil, até de fora, nas demandas processuais que existem lá referente ao meu nome, como também as pessoas que são amigos, conhecidos, conhecidas, às vezes desconhecidos, né, mas outros acusados também de forma caluniosa e falsa, como eu fui, existem, desde famosos, famosas, pessoas que são pobres, simples, às vezes não têm conhecimento jurídico, legal da situação, direito, não é famoso, não tem o mesmo tipo de recurso de financeiro, poder aquisitivo, mas também foi acusado por essas pessoas, né? Então, para essas pessoas em coletivo, eu sempre vou estar buscando trazer esclarecimento das demandas jurídicas, qualquer coisa que ocorrer referente ao meu nome, né, a partir desse ano e nos próximos anos, no decorrer de minha vida, até os processos que realmente importam no sentido de que existem contra meu nome, referente à conspiração política, à questão do contrabando dessa tecnologia estrangeira no Brasil, dessa organização criminosa, os processos de interdição que esses familiares que fazem parte dessa quadrilha criaram contra mim, né, algumas vezes. Enfim, enquanto tudo isso não for aberto de uma forma esclarecedora e precisa, sempre vai existir um registro documental por meio desse Instagram ou de outras redes sociais que eu tenha, como forma mesmo de trazer explicações, já que eles criam manobras, estratégias jurídicas para impedir que eu seja ouvido da forma adequada, como qualquer outro cidadão deveria ser ouvido, como tem o seu direito à ampla defesa, né, a estar participando de uma audiência presencialmente, sendo ouvido e ouvindo um juiz, ou sendo questionado ou perguntado sobre algo. É esse lugar que me roubam, esse meu direito que me alienam, mas que eu busco também, de uma forma estratégica, exercer o meu direito e garantir esse direito de defesa, ampla defesa, né, e etc. Enfim, gente, deixa eu te explicar agora que eu contextualizei porque vou estar retornando a fazer esses vídeos. Espero que as medidas jurídicas cabíveis sejam tomadas, né, de forma enérgica e precisa, até que os processos de fato os mais delicados, de conteúdos ultra secretos, etc., de outros países sejam abertos. Eu preciso ter uma proteção jurídica sobre a minha vida, sobre a minha saúde e sobre os meus direitos, né? O que essas pessoas têm feito nesses últimos anos, no decorrer dos meses também, desses períodos, semestres, é violar meu direito à saúde, o meu direito a constituir família com uma mulher, é o meu direito de me assumir enquanto homem trans e ter acesso aos serviços gratuitos do SUS, né? Desde o tratamento hormonal, como a cirurgia de masculinização, de mamoplastia masculinizadora e as demais. E, enfim,
estão atrapalhando minha vida em muitas questões, não é de agora, né? Infelizmente, antes, pessoal, eu não tinha noção de que alguns processos que eu estava passando no passado, como o de 2021, 2020, tinham envolvimento dessa mãe biológica chamada Ana Lourdes Batista, né? Eu não tinha a consciência, vamos dizer assim, total de que se tratava de processos de interdição, onde utilizavam familiares biológicos para abrir. Na verdade, como eu já expliquei a vocês nos outros vídeos, tentei ir ao Ministério Público daqui de Alagoinhas, informar esse conteúdo que eu tenho trazido nos vídeos iniciais, né, anteriores, de uma forma esclarecedora e resumida, que eu sou sim vítima e alvo de uma organização criminosa que tem a finalidade principal, né, os seus serviços são voltados para a exploração sexual de pessoas e tráfico humano, e que eu era um alvo deles já não era de agora, há muito tempo. Porém, a justiça, o judiciário, a polícia só teve um contato maior comigo, fez algumas descobertas relevantes a partir do ano de 2021. Enquanto isso tudo também não se abria para mim. Eu sabia que sofria alguns tipos de retaliações, né, de crimes e violações, mas ainda não tinha aquele nível de discernimento de saber por quem. Hoje, tentando compreender essas demandas jurídicas, eu já percebi que naquela época tinha um envolvimento do meu falecido pai, Carlos Alberto Oais. Eu falo não como integrante da quadrilha, gente, mas eu falo como uma pessoa que era utilizada por esses políticos, pelos criminosos, para moverem os processos. Né? Eles, quando buscam traficar e explorar sexualmente moças, ou é por meio de certidões de casamento, onde casam essas moças com um dos rapazes que são traficantes ou membros dessa quadrilha, ou é por meio dos processos de interdição, onde essa pessoa fica como se fosse incapaz, considerada juridicamente uma pessoa incapaz, onde outra se apropria de sua vida, dos seus direitos, dos seus bens, para gerenciar e administrar, né? Por exemplo, se uma pessoa tem mais de 1 milhão, 2 milhões, é considerado incapaz, quem vai administrar é a pessoa que está como seu curador, procurador, etc. Né? Quem vai administrar ou ter algum controle sobre o seu corpo seria o responsável pela pessoa incapaz. Por isso que eles gostam de fazer esses tipos de manobras jurídicas, colocando essas moças para serem consideradas incapazes e também casando elas com algum membro da quadrilha, algum traficante ou explorador, né, cafetão, que fique como se estivesse sendo o responsável, o cônjuge, que fica juridicamente responsável pela suposta esposa incapaz. E isso estava ocorrendo, né? Eu fui alvo dessas pessoas que tinham essa finalidade por meio desses processos de interdição desde aquela época. Eu, gente, tinha pensado que desde 2021, quando a polícia teve acesso a esses tipos de informações ou dados, ou investigou pessoas, ou coletou testemunhas, que minha mãe, tendo sido vítima deles em algum momento, falaria a verdade, né? E eu não sei se ela falou a verdade e mudou de testemunho, ou ficou com medo de sofrer mais violência ou retaliação deles, permaneceu no mesmo discurso agressivo, distorcido e falso que eles tinham, de dizer que eu seria incapaz, ou de dizer que eu teria algum problema psiquiátrico, ou de dizer que eu seria agressivo ou de quadrilha, ou estaria fazendo conspiração política, né? Enfim, era esse tipo de informação essencial que eu não tinha, tratava ela da mesma forma como antes, né? Eu sempre tratei mulheres, até no geral mesmo, com respeito, não era de desrespeitar ninguém, e principalmente por ser minha mãe. Mas depois que eu fui descobrindo alguns fatos, percebi que ela não foi uma das pessoas que que permaneceu com o testemunho verdadeiro, ou que teve a oportunidade de falar a verdade em algum momento, ou não quis, ou foi obrigada por eles a continuar nesse ritmo, né, de mentiras contra meu nome, movendo ações judiciais contra mim. Enfim, como meu pai faleceu e era um dos que eles também utilizavam como fantoche para abrir, né, esses processos, o político ele não vai meter a cara, o que é o traficante, o que participa disso tudo, não é ele que vai abrir diretamente o processo de interdição, pedindo para que a moça que eles desejam traficar ou a criança que eles desejam explorar seja interditada. Eles utilizam algum familiar
biológico de forma direta, o pai, a mãe ou um familiar mais próximo que more com aquela pessoa, que abre esses processos de interdição. Na época, eles estavam usando meu pai e minha mãe. Depois que meu pai faleceu, eles continuaram utilizando minha mãe. Era o que eu não sabia, né? Todas essas ações judiciais, todas essas questões de acordos que eles fizeram lá fora, eles levaram familiares meus para serem testemunha falsa contra mim, como também fechar acordos para que eu não fosse ouvido, não tivesse acesso aos meus bens, com profissionais que deviam apresentar relatórios falsos, alegando que eu seria incapaz. E como vocês sabem, o grande criminoso que foi ex-presidente, né? Ex-presidente da República, quando descoberto e a questão daquela tecnologia, buscou ir em outro país com policiais corruptos, federais e do Rio de Janeiro, com pessoas de órgãos de justiça que são corruptos para lá, falar falsamente, incriminar a mim como responsável de algo referente a essa tecnologia ou conspiração política, foi incriminar políticos, foi incriminar as instâncias superiores de justiça lá fora, como a própria Polícia Federal. Ele não foi burro, acredito até pelo grupo de advogados que essa pessoa deve ter, quando ele buscou incriminar o Brasil lá fora e esses órgãos de justiça e a própria polícia, ele levou colegas de trabalho dessas pessoas que conviviam com eles lá dentro para testemunhar falsamente. Assim como ao tentar me incriminar, me acusar falsamente, ou ver se algum processo desse de interdição dava certo, ele buscou utilizar familiares, né, biológicos diretamente ligados a mim ou alguns próximos que moravam na mesma residência, para fazer com que esse plano desse certo, mas até hoje não deu. Todos esses processos de interdição, eles perdem. Eu nunca fui internado por essa gente, por mais que eles apresentem algum documento que tente dizer que eu fui, eu tive algum período de internamento, isso é mentira. Desde que eu nasci, me compreendo por gente, tenho memória da minha infância, adolescência, vida adulta, até os dias de hoje, com 32 anos, nunca fui internado, nunca fiz uso de medicamento psiquiátrico por longo tempo, por ter algum distúrbio ou algo assim. É apenas essas pessoas que tentam prejudicar a minha saúde, né? Enfim, fiz um resumo para vocês saberem, relembrarem dos fatos que eu tenho trazido aqui e que eu tentei explanar para o Ministério Público de Alagoinhas ter noção do porquê que eu estava pedindo uma abertura de um processo, né, de destituição do poder familiar, porque tamanho mal e dano que esses familiares estão me causando. Esses políticos, os membros dessa quadrilha, esse ex-presidente e seus filhos, eles possuem advogados e profissionais. Esses advogados são disponibilizados para familiares meus, que são testemunhas falsas contra mim. Os advogados do ex-presidente, dos seus filhos, colegas deles, né, se tornam advogados, procuradores de pessoas da minha família, de outras pessoas que testemunharam falsamente contra mim e começam a abrir processos de interdição, processos que levem à minha demissão, que prejudiquem a minha vida de alguma forma. Eu tenho sofrido constantemente, anualmente, violência processual, assédio processual, né? Eu até vou explicar para vocês um pouco o que é que seria isso, que na legislação brasileira até prevê medidas para coibir o ajuizamento de múltiplos processos contra a mesma pessoa quando há má-fé. Essa é a questão, né? Eu não tenho distúrbio, eu não busco essas pessoas querendo que eles me sustentem, que virem meus amiguinhos, nem cuidem de mim. Esses familiares são levados, coagidos e orientados pelos advogados desses membros de quadrilha a abrirem processos de interdição contra mim por eu ter sido vítima deles em algum momento e ser testemunha-chave em processos contra eles, né? Enfim, é um assédio processual, uma violência processual, e o próprio sistema jurídico da gente, ele busca impedir que o processo se torne um instrumento de perseguição ou assédio e não um meio legítimo para buscar ou garantir direitos, né? Tanto que esse abuso do direito de ação, que é o exercício do direito de uma forma irresponsável ou maliciosa, sem respeitar a boa-fé processual, ocorre quando a parte ajuiza diversas ações ou recursos sem base adequada,
com o objetivo de prejudicar, atrasar o andamento do processo. O assédio processual, a violência processual, é quando há múltiplas ações sobre o mesmo fato ou contra a mesma pessoa, né? O que vale até questões de indenização por danos morais ou materiais, etc. Por que eu falo isso, queridos? Essas pessoas criam esses processos judiciais, principalmente de interdição, para estar fazendo avaliações psicológicas que são abusivas, invasivas, intervenções violentas, estressoras, extremamente prejudiciais à saúde de qualquer ser humano. E nessas avaliações que são propostas por eles, eu, infelizmente, estou sendo violentado por essas pessoas que se dizem psicólogos, né, jurídicos e familiares, etc. Periodicamente, semestralmente, eles têm algum tipo de avaliação em que eu sou exposto a agressores sexuais na rua. Eles tentam passar perto de mim ou conviver comigo. Eu sou exposto, né? Como é que fala? Eles tentam criar intervenções utilizando medicações psiquiátricas, psicotrópicos, como também fazer com que eu use de forma forçada drogas, porque no testemunho deles, em alguns processos, eles disseram até que eu era usuário de drogas sem ser. Eu não compro drogas, nunca usei drogas e nem pretendo usar, né? Mas só para vocês terem uma noção. E o que é que isso causa? Essas avaliações psicológicas violentas e abusivas, porque um psicólogo que possui ética, como o Conselho Federal de Psicologia, tem até a questão do manual de ética profissional, etc., que a gente deve basear o nosso exercício profissional. Essas pessoas não possuem ética, não possuem o mínimo de pudor, respeito à vida humana, à saúde, né, ao bem-estar físico, mental, social e emocional do indivíduo, mas eles buscam apenas se defender no sentido de evitar que sejam presos. Então, vamos tentar acusar falsamente Tailã, incriminar Tailã, interditar Tailã, porque se ele tentar denunciar a gente ou dizer que a gente é agressor, a gente diz que ele é incapaz. Então, o testemunho dele, juridicamente, seria desconsiderado, né? Descredibilizado. E aí, o que ocorre? Todas essas avaliações, procedimentos, métodos que eles criam é extremamente abusivo e violento para qualquer indivíduo. Gente, medicações psiquiátricas, psicotrópicos, sobre uma pessoa que não tem problema mental nenhum, que não precisa utilizá-lo, cria efeitos colaterais terríveis. A pessoa pode ter até um surto autoinduzido por medicamento psiquiátrico sem ter transtorno mental nenhum. Só para vocês terem noção da gravidade da situação. Desde ter uma crise, a ter quadros alucinatórios, até um surto autoinduzido por medicamento, pela questão biológica estar sendo alterada premeditadamente. Esse é o problema. Essas pessoas fazem isso semestralmente, anualmente, prejudicam a minha vida, a minha saúde. Eu não faço uso de medicamento psiquiátrico nenhum. Eu, às vezes, tentei, eu digo a vocês, ter acompanhamento com uma equipe multiprofissional devido à minha demanda enquanto homem trans. Depois que eu me assumi homem trans, que eu pretendo estar fazendo cirurgias, né, de transição de gênero, nós que somos pessoas trans precisamos ser acompanhados por um período de 1 ano ou 2 anos, a depender se no âmbito público ou particular. Obrigatoriamente precisamos ser acompanhados por profissionais, seja médico clínico, psiquiátrica, endocrinologista, por pelo menos 1 ano ou 2 anos para poder fazer a cirurgia. E por psicólogo por pelo menos 1 ano ou 2 anos para poder fazer a cirurgia de mamoplastia masculinizadora, de resignação sexual e etc. Isso são requisitos obrigatórios. Eu não tenho buscado profissionais de saúde, gente, por demandas de transtorno mental, porque isso não existe em mim. Compreendem a gravidade da situação, estão tentando adoecer um indivíduo, patologizar, que não tem problema nenhum. Essa é a questão até também do uso forçado de drogas. As drogas, eles debilitam e impactam o sistema cognitivo de tal forma que às vezes causa danos irreversíveis, desde gerar demência ou danos permanentes no cérebro. Isso é grave, gente. Então, eu vou dar continuidade nesse assunto no próximo vídeo, né? Só para vocês terem a noção de por que eu estou pedindo
essa destituição do poder familiar ou alguma medida cautelar de afastamento, ou que se abram esses processos com urgência para poder sobreviver a isso.